Amém, aleluia. Irmãos, queria compartilhar algo com vocês hoje, poderoso. O tema é como prosperar no meu caminho. Alguém tem um caminho próspero? Quando você caminha, o que você trilha é bem sucedido, é abençoado, é próspero. Como o Alisson falou aqui, prosperidade não tem a ver com dinheiro. Quando nós falamos de dinheiro, nós falamos de riqueza. É que muitas vezes a gente não consegue mais associar uma palavra a outra, o significado. Mas prosperidade na Bíblia não tem a ver com dinheiro. Prosperidade na Bíblia tem a ver com todas as áreas da sua vida avançando. Então, quando eu estou falando que você é próspero, eu estou falando que uma área da sua vida está avançando. O problema é que muitas vezes nem todas as áreas das nossas vidas avançam. Às vezes é só a área do casamento, mas minha área emocional não avança. A minha vida profissional está uma lástima, mas em compensação com a minha família é muito bom. Então, na verdade, quando nós falamos aqui de prosperar, nós estamos falando de todas as áreas. Lá em Efésios, capítulo 1, capítulo 1, verso 3, fala o seguinte: olha o que Paulo fala: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que poderoso que Paulo está falando. Que Deus seja louvado, o Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso é poderoso. O que ele está falando, resumindo aqui? Que todas as áreas da sua vida são abençoadas. Você não pode desfrutar da bênção, mas ser abençoado você é. Não dá uma angústia, você saber que Deus ele morreu para que você tivesse uma vida exitosa no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu empreendimento, na sua vida profissional, na sua vida emocional, mas o negócio não vai. Não uma agonia, porque ele falou que todas as áreas da sua vida foram abençoadas. Não tem o porquê você não viver isso. Mas é interessante que ele fala o seguinte: quando Jesus estava vivo, a palavra de Deus fala que ele desceu ao inferno e venceu a morte. E ele viveu na nossa esfera, na esfera natural. E a palavra de Deus fala que quando Jesus foi ao céu, ele assentou à destra de Deus. Então a palavra de Deus fala que Jesus está o que? Nas regiões celestiais. Então ele está numa posição muito superior. E nós estamos numa posição celestial também. Porque a palavra de Deus fala que hoje nós estamos em Cristo. E por nós estarmos em Cristo, nós estamos nessa posição celestial, que é muito superior a essa posição natural que nós vivemos. E ele fala que as bênçãos que foi liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida, está nas regiões celestiais. Então muitas vezes você acha que bênção é ter uma promoção de 5% lá na sua empresa, você acha que uma bênção é você comprar uma casa, e não é, isso é bênção também, mas a palavra de Deus fala que a bênção são bênçãos superiores, são bênçãos celestiais. Quando você tem revelação disso, você muda sua forma de pensar, comer, agir, de liderar, de conduzir. É que muitas vezes nós somos que nem crianças, que ganham um presente do papai e da mamãe, abre o presente e brinca com o embrulho e deixa o brinquedo do lado. Muitas vezes nós somos assim. O Senhor tem uma bênção para nós, mas estamos brincando com o embrulho da bênção e deixa a bênção de lado. Mas não precisamos ter revelação disso. E eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, porque infelizmente, nem todos vivem isso, né? Infelizmente, nem todos têm todas as áreas da sua vida abençoadas. Se eu perguntar para você, faz um checklist, ou faz um raio-x da sua vida, você está contente em todas as áreas da sua vida? Tem alguma área que precisa avançar? Se existe uma área que precisa avançar, você pode ter certeza, porque está seu dedo lá, e você tirou a mão do Senhor ali. Porque se tem a mão do Senhor, vai abençoar, vai prosperar, independente da sua capacidade. Mas aqui eu gostaria de falar de um homem que ele teve todas as áreas da sua vida abençoada, de um homem que na verdade, a palavra de Deus fala que ele não perdeu uma guerra. Eu queria falar sobre Josué, ele não perdeu uma guerra, mas Deus ele falou 3 princípios para Josué, antes dele começar a trilhar o caminho e ser bem sucedido, que ele tomou aquilo para si e foi bem sucedido. Ele ainda chegou no final da sua vida, entregou, fez o que devia fazer na terra de Canaã, chamou todo o seu povo e falou assim: olha, o que eu tive que fazer eu fiz, eu liderei, apacentei, fiz milagre, guerrei, ganhei todas as guerras, mas uma coisa, no final da sua vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se você pode falar isso, mas eu posso falar que eu e minha casa servimos e vamos continuar servindo ao Senhor. Foi o final da vida de Josué.
Imagina que coisa poderosa. O cara teve uma carreira proposta, cumpriu essa carreira e ainda falou: os meus filhos vão continuar servindo ao Senhor. Então você percebe, ele foi exitoso, teve dinheiro, prosperidade, riqueza, questões emocionais estabilizadas, tudo ele foi abençoado. Mas eu gostaria eu queria falar a vida dele aqui rapidamente, de 3 chaves que nós temos para ter um caminho próspero e bem-sucedido. Se você não tem se a sua vida não é próspera, e se você não tem uma vida bem-sucedida, você está fora do alinhar de Deus para a sua vida, porque Deus não tem isso para você não. Como eu falei para você, as bênçãos que Deus liberou para você, não está aqui na terra não está no crédito especial que o Bradesco vai liberar, não está no cheque especial que não sei quem vai te liberar, não está no seguro-desemprego, não sei de onde, não está, nem sei se existe leve leite ainda, no leve leite que o governo, não é nisso não, pelo amor de Deus, é muito mais profundo do que isso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 1, do verso 5 ao 6. Tem certas coisas, meus irmãos, antes de nós lermos, que não depende de você, depende de Deus. E independente da sua resposta, Deus vai fazer e vai mover. Então a palavra de Deus fala que Jesus, ele disse que um dia ele vai voltar. E ele nós cremos que logo ele está às pressas aí de voltar. Independente da sua resposta, ele vai voltar. Independente de se acreditar ou não, ele vai voltar. A palavra de Deus fala que o céu, que o sol, que a chuva, tudo isso é para todos, independente se você acredita ou não. A palavra de Deus fala que o sol é para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Isso é bênção para todos. Mas existem certos tipos de bênçãos que na verdade depende das nossas respostas, depende da sua conduta, depende daquilo que você prioriza. E eu quero falar sobre isso. Josué capítulo 1, verso 5 fala o seguinte: olha que Deus fala para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Verso 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi aos seus pais. Então, irmãos, olha só, antes de falar as 3 chaves aqui que Deus falou para Josué conduzir, olha que ele falou assim: olha, ninguém vai te resistir na sua vida. Não é poderoso isso? Isso é poderoso demais, uma promessa como essa, porque ele não está falando que você não terá resistência na sua vida, mas ele está falando que todas as resistências que virão sobre a sua vida vai cair uma por uma. Olha o que ele está falando aí. Mas ele fala uma coisa aqui também que é poderoso. O que ele está falando? Deus, ele não está falando para Josué: Josué, eu sou corajoso, Josué, eu sou forte. O que Josué está falando? Josué, você precisa ser corajoso, ser forte, porque há um povo debaixo de você, há uma nação debaixo de você, e por isso você precisa ser forte e corajoso. Forte é diferente de ser corajoso. Eu não sei aqui quem tem empreendimento, quem lidera a célula eu sei, mas quem tem empreendimento, está numa vida, às vezes numa empresa privada, numa posição onde tem funcionários abaixo de você, mas eu não sei se isso já aconteceu com você, de você ter que seguir um critério da empresa, um padrão que tem que ser seguido, e às vezes você percebe que tem uma pessoa que você tem uma afinidade, você gosta muito dela, você quer promover essa pessoa, e essa pessoa quebra um regulamento da empresa, e por conta de uma lei, ou por conta de um critério que ele quebrou, você precisa remover essa pessoa. E por que você precisa remover essa pessoa? Para que porque na verdade era um decreto, eu não poderia ter feito isso. O que é ser corajoso? É você remover essa pessoa por conta de algo maior. Isso é coragem. O que estava falando para Josué? Josué, você precisa ser forte e corajoso. Josué, segundo os historiadores, ele tinha um viés militar. O que Deus está falando agora? Você vai precisar ter um viés espiritual, porque você está hoje assumindo um povo, mais ou menos 2 milhões de homens. E a palavra de Deus fala que tudo que Deus faz é geracional, tudo que Deus faz é através de legado. O que ele está falando? Legados espirituais. Por que ele fala? Eu prometi dar aos seus pais. Essa promessa começou em Abraão, chegou em Moisés, agora está em Josué. Então, na verdade, tudo que Deus faz é através de famílias espirituais. Olha que coisa poderosa, mas o que ele falou? Seja forte e corajoso. Quem que tem que ser forte e corajoso? Aí você fala assim: pastor, isso não é para mim. Eu não fui chamado para liderar, muito menos estar à frente de 2 milhões de pessoas. Então, e aí eu gostaria de começar aqui minha palavra. Só para você entender o contexto de Josué. A palavra de Deus fala que
Josué, ele viu tudo que Moisés tinha para fazer. A palavra de Deus fala que Josué viu Moisés abrir o mar vermelho, fazer as pragas, as 10 pragas lá do Egito. Ele viu Moisés liberar água da rocha. Ele viu Moisés orar e o maná cair. Ele viu Moisés fazer milagres e prodígios. E a palavra também de Deus diz que Moisés estava lá, do lado de Moisés, quando o povo queria apedrejar Moisés, murmurou contra Moisés. Então, mas a palavra de Deus fala que Josué, ele admirava Moisés. Josué, ele amava o seu líder. E Josué, ele era aquele eterno líder em treinamento, ele queria morrer estando debaixo da liderança de Moisés. E a palavra de Deus fala que quando Moisés chegou na terra de Canaã, as portas de Canaã, o que Deus falou? Moisés, acabou o seu tempo, acabou, agora é Josué. E a palavra de Deus fala que Josué toma a posição de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, Josué não esperava por aquilo. Josué, uma coisa é você ter que substituir, não vou falar jogador brasileiro, mas imagina você ter que substituir o Neymar, o Cristiano Ronaldo, ter que substituir uns caras que você fala, mano, esse cara é fera. Mas a palavra de Deus fala que Josué foi colocado numa posição onde ele não esperava estar. Porque ele em si mesmo, provavelmente, ele não tinha habilidade, não tinha capacidade, não tinha condição financeira, ele não sonhava com aquilo, ele não queria aquilo. De repente ele estava aqui, ele estava numa posição onde ele viu um profeta, viu um sacerdote fazer milagres e prodígios, ele viu uma pessoa, eu não sei se alguém já foi numa reunião, lá na sua empresa, e as pessoas estão metendo o pau no chefe, ele é injusto, ele é aquilo, ele é isso, que não sei. Claro que aqui não tem disso. E você está lá no meio, você está lá, mas não está falando, só está ouvindo, está guardando, não, vou guardar o coração, eu sei que não posso falar mal. Aí de repente você é promovido. Aí quando você é promovido, você sabe, ixi, agora eu que vou ser o assunto daquela rodinha, porque agora eles vão falar de mim. Você imagina, Josué, ele sabia disso, porque agora vão murmurar de mim, e agora eles vão esperar que eu abra o mar vermelho. Então, você percebe que Josué estava numa sinuca, ele não tinha pedido para estar lá, mas você percebe, os planos de Deus não mudam, mas os planos de Deus sobre Josué mudou. Os planos de Deus não mudam, mas os planos de Deus sobre a sua vida vai mudar. Vai chegar uma hora que vai mudar. Às vezes você vai ser colocado numa posição que, naturalmente falando, você vai perceber, eu não tenho condição, eu não tenho habilidade, eu não tenho questões emocionais nem para suportar, eu não sei nem como fazer isso. E aí a primeira coisa, imagina, é isso que aconteceu com Josué, e é isso que acontece com você. Mas por isso que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, eu te escolhi. Eu te escolhi. Então, quando Deus libera uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, nunca tem a ver com a sua habilidade natural. Porque se Deus liberasse uma promessa que na verdade está associada com a sua capacidade natural, com a sua condição financeira, não seria uma promessa de Deus. A promessa de Deus sempre tem a ver com a condição financeira dele e a capacidade dele. É isso. Então o plano de Deus não mudou. Os planos de Deus mudou para a vida de Josué, mas foi para o benefício de muitas pessoas. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu não tenho nada a ver com Josué. Tem, porque tudo isso aconteceu para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de uma nação inteira. Se você tem filho, você está no mesmo contexto de Josué, porque são as suas respostas que vão conduzir os seus filhos a desfrutar das promessas de Deus. Se você é casado, provavelmente são as suas respostas que vai levar o seu cônjuge a desfrutar das promessas de Deus. Mas você pode ter certeza, tem pessoas abaixo de você ou acima de você que depende de você ter essa revelação. Mas você precisa entender, vai haver resistência, mas nenhuma vai permanecer. Uma por uma vai cair. A promessa de Deus não é que você vai vencer as resistências, é que Ele vai derrotar cada uma das resistências que você terá. E aí eu gostaria de começar a compartilhar Josué capítulo 1, verso 8. E aí Deus começa a falar três coisas para Josué, antes de Josué entrar na terra de Canaã. E na verdade, são essas três coisas que Josué ele deveria seguir, para que na verdade ele tivesse um caminho bem sucedido e próspero. Vamos lá, olha o que ele fala. Não cesse de falar deste livro, da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Deixa eu falar uma coisa, o que significa prosperar aqui? Prosperar significa avançar,
Então, quando você ouve a palavra prosperar, o que o Senhor está falando? Você vai avançar. Quando você fala assim, olha, Deus vai prosperar o teu caminho, o que está dizendo? De alguma forma que você não sabe como, assim como aconteceu com Josué, ele vai prosperar todas as áreas da sua vida. Em outras palavras, todas as áreas você vai amadurecer, você vai crescer, você vai avançar. Você consegue ver, olha como era seu casamento há um ano atrás. Antigamente eu brigava, hoje eu não brigo mais. Olha a sua vida financeira, antigamente minha vida financeira, olha a questão do seu dízimo, olha o seu salário, eu ganhava tanto X valor, agora eu ganho o dobro disso aqui. Olha a sua liderança, olha a sua influência, olha a sua família crescendo. Eu casei, hoje eu estou com 3, 4, 5 filhos, estou com 8 netos. Você começa a perceber que você começa a crescer. Então, quando ele fala de prosperidade, aqui ele está falando de avançar. E o que Deus espera que aconteça com você e comigo é que nós avancemos. Deus não quer que ninguém retroceda, e é o que ele fala, você vai prosperar. Em outras palavras, Josué, você vai prosperar. E é interessante que a palavra prosperar é a primeira vez que é mencionada na Bíblia. A palavra prosperar é nesse versículo. E é interessante que a palavra prosperar, ela é mencionada com uma outra palavra. Qual? Serás bem-sucedido. O que significa serás bem-sucedido? Significa ser cauteloso e ter compreensão sábia. Então o que ele está falando? Você vai avançar de maneira sábia. E é uma sabedoria que não vem de você, não é uma sabedoria, uma inteligência natural, é uma sabedoria divina. Por que, pastor, é uma sabedoria divina? Porque que ele falou aqui para Moisés, não cesse de falar deste livro, da lei, dia e noite. Tem algumas versões que falam, antes medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto está escrito nele. Meus irmãos, aqui fala da palavra. Primeira coisa que ele fala para Josué, fale dessa palavra todos os dias. Eu não sei se você sabe, quanto você quer aprender, quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu não sou muito bom de ensinar português, matemática, essas coisas, principalmente para minha filha, a mais velha, a Isabela. Mas ela chega, papai, me ensina, eu preciso fazer o exercício aqui. Isso eu aprendi a fazer. Ela fala, não, faz isso, que não sei o quê. E às vezes eu não sei ajudá-la. Eu falei assim, vai rapidinho lá no banheiro. Ela vai no banheiro, eu chego lá no Google, como que ela... Aí tá. Aí ela fala assim, é desse jeito que tem que fazer. Ela vai lá e faz o exercício. Aí ela pega, ela vai lá na mesa da sala, faz o exercício e vem com o exercício para mim. Depois eu falo assim, me explica como que você conseguiu chegar nisso aí. Ah, eu fiz isso. O que eu estou falando para ela? Quando ela começa a falar para mim, de alguma forma aquilo lá está entrando, penetrando no coração dela. Porque na verdade você precisa ouvir o que você fala. E aí o que ele fala? Olha, antes, não cesse de falar. Então aqui fala da lei, lógico, aqui fala da lei. Hoje nós não vivemos na dispensação da lei, nós vivemos na dispensação da graça. Quando você olha para o Velho Testamento, na dispensação da graça, isso vira vida para você. Agora quando você lê o Velho Testamento na ótica da graça, é mais vida ainda. O que ele está falando? Não cesse de falar isso. E é interessante que ele fala o quê? Antes de você falar, medite nele, dia e noite. O que a palavra significa? Às vezes você tem que ler a Bíblia e entender o contexto. O que significa meditar aqui? É ruminar. O que é ruminar? Eu não sei se alguém já conhece coisa de animal, o Miro deve saber, você come a comida, eu não sei se é camelo que faz, começa a comer, vomita, come de novo, vomita, porque de alguma forma ele absorver todos os nutrientes que tem a comida. Olha o que ele está falando, medite nessa palavra dia e noite, em outras palavras, absorva. A palavra de Deus, ela é vida, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tem poder de discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de, como uma espada, de ir lá no mais profundo e cortar e discernir aquilo que é alma e que é espírito. Por isso que Davi também falou lá em Salmos, se não me engano, capítulo 1, verso 2, que antes seu prazer esteja em meditar na palavra, dia e noite. Você só vai meditar naquilo que você ama, você só vai meditar naquilo que você tem prazer. E o que ele falou para Josué? Antes de conduzir seu povo, medite, leia, que isso venha a ser uma palavra sua. Você precisa ter uma experiência com a palavra de Deus. Você vindo aqui todo domingo, é uma medida que você está recebendo. Você está meditando, você está recebendo algo, mas muito mais é quando você chega de manhã e começa a ler, meditar, ruminar. É quando essas palavras, a gente não tem mais Bíblia física, poucas pessoas leem, mas quando essa palavra pula no seu coração e transmite vida. Agora, por que Deus está falando isso para Josué? Porque na verdade,
A prosperidade de Josué e uma vida bem-sucedida estava associada com ele conhecer a palavra de Deus. E infelizmente nós somos uma geração que pouco medita, pouco lê. Eu não sei se que você, eu não sei, eu imagino que todos saibam, há uma diferença entre você ler e meditar. Não estou falando de ler. Uma vez eu me converti com 12 anos. Eu comecei a ler a Bíblia com 12 anos. Eu comecei a ler a Bíblia, eu fui ler, eu não aconselho ninguém a fazer isso, eu comecei a ler em Apocalipse. E ficava lá, cavaleiro azul, cavaleiro preto, morte, vai ter guerra, vai ter... Você não dorme. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero mais ler isso aqui. Alguém já leu assim? Não, foi desse jeito. O que a palavra de Deus fala? Que quando você lê a Bíblia sem revelação, sem meditar, as letras, elas viram morte para você. E aí o que ele está falando? Medite isso. Deixa eu te falar uma coisa para você. Por que muitas vezes você tem dificuldade de avançar em algumas áreas da sua vida? Porque você não sabe o que a palavra de Deus diz sobre essa área que você está tendo dificuldade. O que a palavra de Deus diz sobre o seu casamento? O que a palavra de Deus diz sobre a sua vida financeira? O que a palavra de Deus diz sobre o seu empreendimento? O que a palavra de Deus diz sobre a sua vida profissional? O que a palavra de Deus diz sobre a sua vida emocional? Por que você até hoje está preso no passado? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E quando você não consegue meditar, você não tem as respostas. Agora, quando você sabe o que a palavra de Deus diz, meus irmãos, você sabe enfrentar, você sabe avançar. Então você percebe que a primeira coisa que Deus fala para Josué, você precisa meditar, você precisa conhecer a minha palavra, você precisa saber o que a palavra diz ao seu respeito, você precisa entender o que a palavra diz sobre aquilo que você está passando nesse momento. E a palavra de Deus diz, às vezes vai ser aí 1 Pedro, capítulo, se eu não me engano, verso 25, fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é permanente, ela é mais antiga do que você, do que a sua vida, do que os seus sonhos. Então a primeira coisa que ele fala aqui para Josué, medite nessa palavra. Meus irmãos, você precisa saber o que a palavra de Deus diz sobre o seu casamento. Você precisa saber o que a palavra de Deus sobre a sua vida financeira. Você precisa ter uma palavra. Eu preguei há 2 ou 3 domingos atrás, que na verdade o diabo não ataca a nossa fé. O diabo ele sempre ataca onde existe uma palavra. Quando existe uma palavra, o diabo ataca. Porque quando Deus ele libera uma palavra sobre a sua vida, aí você precisa empenhar fé. Mas muitas vezes nós empenhamos uma fé onde não existe uma palavra de Deus. Alguém já viu uma pessoa pensar, pela fé eu vou comprar esse carro? É louco. Está querendo comprar um carro achando que Deus vai pagar, e Deus não falou nada. Eu vou comprar pela fé eu vou casar. Pela fé eu não sei o quê, pela fé meu time vai ganhar, que isso? Isso é loucura. Mas quando existe uma palavra, meus irmãos, por que ele falou que as resistências não seriam bem-sucedidas sobre a vida de Josué? Porque quando existe a palavra, existe resistência. E Josué, ele conhecia a palavra. Ele sabia o que a palavra de Deus dizia sobre os seus filhos, o que a palavra de Deus dizia sobre os seus discípulos, o que a palavra de Deus dizia sobre o seu futuro. E aí ele conseguiu avançar. Segundo, Josué capítulo 3, verso 3 e 4. Olha só o que fala. E ordenaram, então a primeira coisa, que você precisa fazer o que Josué fez. Você precisa meditar na palavra. Meus irmãos, é muito pouco. Você vir aqui para o culto, falar, pastor, que palavra abençoada. Mas é muito pouco, meus irmãos. Segunda-feira, ore, abre a palavra de Deus e tenha uma experiência pessoal com Deus. Sabe, eu sei, às vezes nós passamos por dificuldade, crise, pressão. A primeira coisa que a gente tende a fazer quando passamos por isso é abrir mão daquilo que tem condição de nos fazer avançar. Abrimos mão da palavra de Deus, abrimos mão da comunhão. Sabe, vai para o seu quarto, deixa o seu marido, não acordou, sabe, vai lá para o seu quarto, feche e fala. Meus irmãos, como eu falei para você, eu me converti com 12 anos. Depois meu pastor me ensinou, não começa a ler com Apocalipse não, vai lá por Mateus, por Josué, é melhor, realmente é melhor, você começar pelos evangelhos. Mas eu sempre li a palavra de Deus e falava assim, Senhor, fala comigo,
sabe, que eu esteja lendo aqui, venha falar ao meu coração. Irmãos, toda vez que eu leio a Bíblia, eu geralmente leio a Bíblia uma vez por ano, toda vez que eu leio, eu tenho algo diferente. É ruminar, é você vir, quando você come, é outra vida, é outra revelação. Saiba o que a palavra de Deus diz sobre aquilo que você está passando. Isso vai te dar fé para avançar. Isso vai te dar condição permanente, vai te dar ousadia, sobriedade, clareza, sabedoria. Você pode ter certeza, quando você tem uma palavra, você avança, você prospera. Você só não prospera porque, na verdade, você está avançando sem ter uma palavra. Você não vai ter uma palavra sem meditar. Às vezes a palavra vem de Deus, uma pessoa profetizando. Às vezes uma pessoa mas muito mais, é a palavra de Deus, você precisa. E nós somos uma geração que nós não lemos. E infelizmente os nossos filhos estão indo para um caminho pior ainda, não precisa ler. Põe lá um aplicativo que lê por você, pelo amor de Deus. Segunda coisa, Josué capítulo 3, verso 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levaram, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Verso 4, contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, 2.000 côvados é 1 quilômetro, entre vocês e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Lembra que essa palavra tem a ver, Josué, ele ia entrar na cidade de Jericó. A palavra de Deus fala que ele falou assim: agora Josué, você vai meditar na palavra tal, não sei o que, agora é o seguinte, quando a arca da aliança começar a andar, você não vai seguir ela logo de cara. Você vai esperar a arca da aliança seguir pelo menos 1.000 quilômetros. E você vai só observar onde está indo a arca. E você vai seguir o caminho da arca. Em outras palavras, você vai seguir o mover de Deus. O que é a arca, meus irmãos? A arca é a presença de Deus se manifestando em nossas vidas. O que ele está falando? Quando a arca de Deus, ela andar, e ele falou assim, tem uma distância entre você, 1 quilômetro entre você e a arca. Observe bem aonde a arca está indo, porque vocês estarão entrando em lugares que vocês nunca entraram. Até então, aonde que o povo de Israel estava? A palavra de Deus fala que eles estavam 38 anos pelo deserto, dando em volta de um monte lá do deserto. Eles iam entrar numa cidade até então que eles nunca entraram. E por isso eles não poderiam entrar sozinhos. E por isso eles precisam ter uma certeza que eles não teriam prejuízo. E qual que é a certeza? Qual a convicção que você não vai ter prejuízo? É quando você segue a arca. É quando você segue o mover de Deus. Por isso que ele fala assim, vocês vão entrar em áreas que vocês nunca entraram. Por que muitas vezes nós fazemos algo e muitas vezes nos frustramos e temos prejuízo? Porque você muitas vezes está pisando em terrenos que você nunca pisou. E você está pisando porque você acha que é de Deus, mas não é de Deus. Você não seguiu o mover, você não seguiu a nuvem. Pastor, como que é isso? Porque toda vez que a arca de Deus movia, a palavra de Deus fala que a presença se manifestava. Pastor, mas como que a presença se manifesta hoje? É quando você se enche do Espírito Santo. É quando você vem no culto, levanta suas mãos, começa a adorar. Quando você começa a se encher do Espírito, meus irmãos, você percebe as direções espirituais de Deus sobre a sua vida. Por mais que todo mundo esteja indo para um lado, você vai pelo outro. Você percebe o mover de Deus ali. E a segurança e a certeza que você não terá prejuízo é você seguir o mover de Deus. Porque você vai para lugares aonde você nunca pisou e para onde você nunca foi. Meus irmãos, eu vejo pessoas abrindo empreendimento, eles oram, eles nem esperam Deus dar uma resposta, eles nem esperam, eles nem buscam um aconselhamento, perguntar para alguém, eles simplesmente começam, porque eles acham que é de Deus. Lembra isso? Eu tenho fé, Deus vai mover, eu tenho fé. O que vai acontecer? Vai ter prejuízo, vai se frustrar. Por quê? Porque não percebeu a nuvem, eles não perceberam que era algo de Deus. A única certeza de você pisar em lugares que você nunca pisou e não ter prejuízo, não se frustrar, não se decepcionar, é você seguir a arca. O que é seguir a arca? É viver com uma vida manifesta da presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem novidade de vida para você. Você vai pisar em terras que você nunca pisou.
e nem seu pai espiritual pisou. Era uma terra que nem Josué, nem Moisés ainda tinha pisado. Nem Moisés poderia aconselhar Josué: ó Josué, um dia nós vamos chegar. Moisés não conhecia. Então Deus falou assim: a arca vai na sua frente, o mover de Deus vai na sua frente, os anjos vão à sua frente, e só perceba os anjos caminhando, siga esse caminho. Essa é a certeza, que você não vai ter prejuízo, você não vai sofrer dano, você não vai se frustrar, você vai prosperar, terá suprimento, e você vai avançar, vai prosperar, e vai ser bem sucedido. Isso que é sabedoria. Sim ou não? Terceiro e último. E aí eles iam entrar em Jericó. Josué capítulo 3, verso 11. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer assim que as plantas... porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pós... Coloca numa outra... Tem alguém em cima? Vai sair isso. Quando os sacerdotes carregarem a arca do Senhor, o soberano e toda a terra, puserem os pés no Jordão... Eu vou ler aqui na minha versão. Se não me engano é atualizada. Eis que a arca da aliança do Senhor, toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens de Israel, de cada tribo, porque há de acontecer assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, sairão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Meus irmãos, aí eles chegaram no Rio Jordão. Até então Deus ele havia separado o Mar Vermelho através de Moisés. Agora Deus ia usar Josué. Eles chegaram no Rio Jordão. O que ele falou? Agora você vai preparar 12 sacerdotes. A palavra de Deus fala que hoje nós somos reis e sacerdotes. Você é esse sacerdote. E a palavra de Deus fala: você vai pousar a planta dos seus pés sobre as águas do Jordão. O que o Rio Jordão fala sobre você? O Rio Jordão fala dos seus obstáculos. O Rio Jordão fala das suas resistências. O Rio Jordão fala daquilo que você não consegue fazer naturalmente falando. Tem pessoas que querem mudar o casamento na força do seu braço, não vai mudar. Tem pessoas que querem mudar, que querem crescer profissionalmente, segundo algo de forma natural, não vai conseguir. Tem pessoas que querem começar um empreendimento que Deus falou que você abriu um empreendimento e muitas vezes quer fazer da forma natural, vai dar errado. Lembra que eu falei para você? Toda promessa de Deus não é baseada com a sua capacidade, porque se fosse baseado com a sua capacidade, Deus nunca ia prometer para você, porque já é seu. Só não se realizou ainda porque você é preguiçoso, procrastinador, mas quando é promessa de Deus, é Deus que vai fazer. E o Rio Jordão aponta para as nossas dificuldades, para os obstáculos que nos impedem de conquistar a promessa. Às vezes quando Deus falar para você: eu vou te dar um empreendimento, é Deus que vai mover, não é você, não é na sua capacidade. Quando Deus fala assim: você vai casar com uma mulher de Deus, em outras palavras, eu tenho algo específico no seu casamento. Quando Deus está te falando: eu vou trazer essa cura, algo especial vai acontecer na sua vida. Quando Deus está te falando: eu vou te promover lá onde você está, e de alguma forma eu vou gerar conexões, alguma coisa especial tem na sua vida profissional, mas não é na sua força do seu braço, não é na sua capacidade. E quando você for levantado, com certeza vai haver resistência. Por quê? Porque na verdade o homem enxerga o natural, mas nós não enxergamos o natural. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Então você vai ser levantado de forma sobrenatural. Por isso que muitas vezes nós não podemos ficar pisando: eu não sei, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei o quê. Muitas vezes as pessoas não aceitam aquilo que é de Deus, porque às vezes elas pensam assim: olha, eu não tenho condições de fazer a mesma coisa que Moisés. Aí abre mão. Ou senão ela fala assim: não, é muito trabalho. Ai, Deus do céu, abrir cela, que trabalho, cuidando criança dos outros, que eu não quero essa para mim. E aí ele pega e ele fala: Moisés, Josué, pega os sacerdotes. E você pega os sacerdotes, e eles vão repousar a planta dos seus pés
sobre o Rio Jordão. O que significa a palavra repousar? A palavra de Deus fala que a palavra repousar significa descansar. O que ele está falando? Você vai descansar os seus pés sobre a adversidade, sobre os seus obstáculos, sobre as circunstâncias. E a palavra de Deus fala que quando você fizer isso, a palavra de Deus fala, eu vou fazer um corte sobre o Rio Jordão. E as águas que começavam a correr, elas de alguma forma elas vão ser paralisadas nesse corte. E vão começar a amontoar. E vai começar a crescer esse riacho. Como se tivesse uma barreira de concreto aqui. E o povo de Deus vai passar pelo Rio Jordão. Às vezes a resistência não vai passar. Mas agora não vai te impedir de avançar. Às vezes você vai ter até ser perseguido no seu trabalho. Mas quando você pousa, quando você descansa no Senhor, o que vai acontecer? A pessoa vai continuar te resistindo, mas ela não vai te parar. Ela vai continuar, a pessoa até vai continuar te perseguindo para você não ser promovido, mas você vai ser promovido. Por quê? Porque a planta dos meus pés pousaram sobre o Rio Jordão. E quando a planta dos meus pés pousam sobre o Jordão, é Ele que abre as águas. E quando Ele abre as águas, aquilo que era obstáculo para você, não é mais. A resistência pode até permanecer, mas a resistência não vai te impedir. Você vai prosseguir, você vai avançar. Porque a promessa de Deus para mim e para você, o que é? É que você prospere, é que você avance em todas as áreas da sua vida. E seja bem sucedido. E seu caminho você venha a ser bem sucedido de forma sábia. É isso que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. O que Josué fez depois que ele recebeu essa palavra? Porque meditar é o que eu estou fazendo aqui com você. Eu estou pegando todo o contexto da história e estou falando para você, medita. Um homem que nunca pensou em estar à frente da empresa, geralmente está na frente da empresa. Um homem que nunca, ele só sonhava em ser um auxiliar, eu nem sei se um office boy. Ele só sonhava em ser um office boy lá na empresa dele. De repente ele é o presidente da empresa. Ele só sonhava em servir ao Senhor. De repente ele começa a influenciar mais de 1.000 crianças, começa a influenciar homens e mulheres. O cara fala assim, eu não sei nem escrever. De repente ele escreve um livro. E esse livro começa a percorrer pelas nações e tocar em outras pessoas. O que Josué fez quando ele recebeu essa palavra? A palavra de Deus fala que Josué abraçou a palavra de Deus sobre a vida dele. E o resto é história para que você e eu seja edificado. Mas deixa eu te falar, a mesma palavra que Deus um dia liberou sobre Josué, Ele libera sobre a sua vida também. Não vai haver resistência sobre a sua vida. Cada uma das suas resistências, elas vão cair, resistência por resistência. Você vai avançar área por área. Então comece a entender por que eu não consigo avançar nessa área. Aí o Senhor vai te falar, você precisa de uma palavra. Precisa de uma palavra. Quando eu vou fazer uma conferência, quando eu quero fazer algo com a igreja de um ano para o outro, meus irmãos, eu vou jejuar. O Senhor me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra. Que a certeza que eu vou caminhar de forma bem sucedida, que eu vou prosperar, que eu vou avançar e que não vai gerar dano para ninguém que está debaixo da minha liderança. Você tem uma palavra, o Senhor sempre libera uma palavra. Em cima dessa palavra você começa a falar sem cessar, você começa a falar sem cessar, você começa a falar sem cessar. E quando você começa a falar sem cessar, você vai criando ousadia, você vai tendo fé, você vai criando uma fé inabalável. Aquilo que na verdade era incredulidade para os irmãos, para você não é. Aquilo que era impossível para os irmãos, para você não vai ser. E aí você começa a caminhar debaixo do mover de Deus, porque quando você busca a palavra de Deus, automaticamente você se enche de Deus, você começa a perceber, ter visões claras, você começa a ter percepções espirituais, você começa a perceber que a arca, que Deus está movendo para um lado, por mais que as pessoas estejam indo para outro, mas você percebe que o mover de Deus está passando. E por que nós precisamos ler a palavra antes? Porque o mover de Deus sempre está associado com a palavra de Deus, e vai chegar um momento da sua vida que você vai perceber que as resistências vão aumentando, porque o seu chamado é um chamado celestial. Você vai começar a perceber que as resistências vão ficando maiores, você vai perceber
que a resistência é maior do que você, é maior do que sua família, é maior do que os seus filhos, é maior que a sua conta bancária. É o que você vai fazer, o que Josué fez. Simplesmente coloque a planta dos seus pés sobre o Rio Jordão, porque agora é o Senhor que vai fazer. A sua parte agora é descansar. E quando você descansa, o que eu estou falando? Você não vai deixar de dormir por conta de resistências que se tornaram maiores do que você. Mas quanto maior é o seu inimigo, maior é o seu propósito, maior é a sua história, maior é a sua influência, maior é a glória que será dada a Deus e não a você. Então a resistência precisa crescer, a resistência precisa avançar. E quando a resistência simplesmente pouse, descanse seus pés sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão fala dos seus obstáculos, e provavelmente vai chegar um dia que os seus obstáculos serão maior do que você. Mas quando você se enche da palavra, segue o mover de Deus, você não se impressiona com o Rio Jordão. Na verdade é o Rio Jordão que se impressiona com Deus que você serve. E o que vai acontecer? Ele vai colocar um risco. A resistência poderá continuar sobre a sua vida, mas não vai te resistir. Você não vai parar, você vai continuar avançando. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Hoje nós estamos aí às portas de um encontro. Com certeza vai ser sobrenatural como foi no primeiro semestre. Mas Deus também tem algo sobre a sua vida pessoal. O Senhor tem algo sobre o seu casamento. O Senhor tem algo sobre a sua vida profissional. O Senhor tem algo sobre a sua liderança. O Senhor tem algo sobre a sua vida sentimental. O Senhor tem algo sobre a sua vida pessoal. Mas você precisa entender que vai haver resistência. A resistência está associada com o chamado de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria que você se levantasse. Antes de nós lermos, eu quero fazer um apelo. Antes de nós começarmos a louvar, 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, fala o seguinte: para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espiritual têm valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. O que ele está falando? É bom demais fazer crossfit, boxe, muay thai, funcional, levantar músculo, fazer músculo. É bom demais fazer isso. Ele está falando, isso tem a sua utilidade, mas muito mais é exercício espiritual. E ele fala, é dessa forma que nós vamos progredir na vida cristã. O que ele está falando? Quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a meditar na palavra dia e noite, quando você começa a ruminar essa palavra, quando você começa a compartilhar daquilo que queima no seu coração, a palavra de Deus fala que isso faz bem para você agora e eternamente. Isso é muito melhor do que exercícios naturais. Eu gostaria de louvar o Senhor primeiro, depois eu quero fazer um apelo, porque eu creio que todos aqui têm alguma área da sua vida que precisa prosperar, que precisa avançar, e hoje vai prosperar e vai avançar. Mas antes eu gostaria que você fechasse seus olhos e louvasse ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Vamos louvar o Senhor.